Em Filipenses 4, versículos 6 e 7 diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Bom, esse versículo foi o versículo qual o Senhor falou com a gente na noite que o Levi. Como é possível ter paz em meio ao luto? Como é possível ter descanso? Como é ficar bem no luto? Será que isso é possível? Essa é a primeira coisa que a gente pensa. O Senhor fala alguma coisa pra gente e a gente fica, nossa, mas será, Senhor, que é possível? Quando a gente tá passando uma situação muito difícil na nossa vida. E nós vivemos isso na pele. Hoje, atualmente, nós estamos vivendo a fase do luto. Mas é justamente isso, é a fase. E eu quero contar pra vocês hoje o testemunho do Levi. Quem foi o Levi? O que me traz mais paz, mais alegria, certeza daquilo que Deus é na minha vida, é olhar para trás e me lembrar de duas experiências que eu tive com o Senhor, que Ele mesmo me contou que eu estava grávida. Eu não sabia que estava grávida e eu tive um sonho numa noite muito específico. E no outro dia eu acordei de madrugada e eu ouvi Deus falar comigo e falar que eu estava grávida. E não era coisa da minha cabeça, porque naquela semana eu descobri que estava grávida. Não tem como duvidar de que tudo isso foi um propósito e a vontade do Senhor nas nossas vidas. É fácil? Não é fácil. Mas nós decidimos nos prostrar para qual situação? Luto ou me prostrar perante ao Senhor, de acordo com o que nós estamos vivendo hoje. O Levi sempre foi muito ativo, muito conversadeiro dentro da barriga. Todos os dias a gente acordava e ia dormir conversando com ele. Ele mexia muito, ele mexia para muitas pessoas. Muitas pessoas tiveram a oportunidade de sentir o Levi mexer na barriga. E eu acho que esse foi o maior presente da gestação. Foi ter 9 meses gerado alguém que transformou tantas vidas através do seu testemunho. Eu e o Renan não temos dúvidas que o Levi ele foi escolhido e separado desde o meu ventre para fazer a diferença. E nós vemos isso hoje. Enquanto o Levi está com o Senhor, nós ficamos nessa terra e nós carregamos esse legado aqui. Ele nos deixou grandes ensinamentos. O significado do nome de Levi faz muito sentido hoje. É aquele que une, união. E nós vivemos isso hoje. O Levi nos uniu a Deus. O Levi nos uniu ao Pai. Nós temos um grande propósito, um grande chamado, um grande motivo para seguir em frente. Nós não temos esse motivo como algo para desistir. Não, a partida do Levi só nos trouxe mais vontade de seguir em frente. Porque essa é a vontade de Deus para nós aqui nessa terra. Ao contrário do que muitos acham, eu tive uma gestação muito saudável. Eu não tive nenhum problema na gestação. Eu fiz todo o meu pré-natal e foi perfeito. A equipe que me atendeu, o enfermeiro que esteve comigo, o Carlos, maravilhoso desde o início. E ele cuidou de mim em todo o meu pré-natal. O Dr. Paulo Cudo também maravilhoso, cuidou de mim na minha gestação. Não tive nada, eu não tive nenhum problema. Eu fui uma grávida extremamente saudável. E o Levi também, tendo uma gestação extremamente saudável, sem nenhum problema, eu tive trabalho de parto e eu fui para a maternidade. Chegando lá, eu fiz todos os exames que eram necessários e o médico, o Dr. Casarini, ele detectou que o Levi já estava fazendo cocôzinho na barriga. Então ele me levou para um parto de emergência, né? Eu fui para uma cesárea e o Levi, ele nasceu 11h03 da manhã do dia 28. Eu vou levar essa data pro resto da minha vida, eu jamais me esquecerei do dia 28. Quando ele nasceu, nós ouvimos o chorinho dele e nós não tivemos o primeiro contato com ele. Apenas vimos ele, como vocês veem na foto que a gente postou do nascimento, né? Que é a foto que a nossa fotógrafa Carolzinha tirou. Que é o médico segurando ele, né? Como se estivesse entregando ele para Deus. E eu, Renan, naquela sala de parto, a gente só chorava e agradecia a Deus. A gente só louvava a Deus, em voz alta.
E só agradecendo a Deus, obrigada, Senhor, louvado seja o teu nome, obrigada, Jesus, obrigada. A gente só agradecia. E nós não tivemos aquele primeiro contato do parto como a maioria dos pais tem. E o Levi logo foi levado para os procedimentos e eu continuei ali, horas e horas, eu e o Renan, sem ver o Levi, sem conhecer o Levi. Só que a gente estava muito tranquilo, a gente não ficou desesperado, não ficamos pensando, meu Deus, cadê o Levi? Não, é impressionante porque assim, o que nós entendemos hoje é que desde o início o Espírito Santo já estava nos consolando. Nós vivemos o consolo do Espírito Santo na pele e foi sobrenatural o que aconteceu, porque em nenhum momento nós ficamos desesperados logo que o Levi nasceu. A gente não ficava, meu Deus, cadê o Levi, cadê meu filho? Não, a gente não ficava assim. A gente viveu o processo do meu pós-parto ali juntos, o Renan comigo, a minha mãe também do meu lado. Ela estava ali o tempo todo indo lá, dormindo lá comigo, ela e ele revezaram comigo o tempo todo lá. Em nenhum momento assim, sabe, a gente ficou questionando porque a gente não poderia fazer nada naquele momento. Nós fomos para a sala, pro quarto, e eu comecei a viver todo o processo do pós-cesárea. Eu percebi o quanto eu sou forte. Enquanto todas as mães e os pais estavam ali no quarto com seus bebezinhos, o meu não estava comigo. Então eu vi as mamães amamentando pela primeira vez, cuidando ali naquele contato. Algumas chegaram a me perguntar por que meu bebê não estava lá. E eu não sabia responder ao certo porque eu estava anestesiada ainda do que estava acontecendo. E eu estava tentando não me desesperar. A gente estava ali o tempo todo trabalhando na nossa mente que era necessário passar por aquilo, que ok, aquele era o nosso processo, todos vieram pro quarto com os seus bebezinhos, mas nós não somos iguais àquelas pessoas, então aquilo, sabe, foi entrando na nossa cabeça e a gente foi encarando a realidade. Horas depois, nós tivemos a oportunidade de ir pro berçário e conhecer o Levi. Então, o Levi nasceu de 37 semanas e 6 dias. Ele nasceu um pouquinho antes do tempo e por ele ter aspirado e deu uma broncopneumonia e ele precisava ser tratado com medicamentos, ele usou sonda no umbigo, usou oxigênio. Tudo isso aconteceu por um propósito, né? A gente não pode culpar ninguém, por causa do horário, poderia ser antes. Não, gente, não existe isso. Não existe. Essa foi a vontade do Senhor nas nossas vidas. A gente aceita. A gente diz amém. Nós dizemos amém para essa situação. Nós tivemos um contato com ele no berçário, na incubadora. Nós tocávamos ele. Ele era bem branquinho, ele era até rosa. E ele tinha bastante cabelinho. E ele era meio ruivo, sabe? Ele era loiro, meio ruivo. Ele era lindo. Ele era lindo. Ele era o nosso filho. Realmente era o nosso filho. Nós conversávamos muito com ele na incubadora, muito. Ele escutou a gestação inteira, eu cantar, e eu tive essa oportunidade de falar com ele nos seus últimos segundos de vida. No último dia do Levi, nós tivemos uma noite muito difícil. Eu e o Renan falamos que foi a nossa noite mais difícil até hoje. Foi a situação mais difícil que nós enfrentamos. Foi a incerteza, foi a espera. Nós que acreditamos na palavra do Senhor, nós que vivemos uma vida em Cristo, nossa única certeza quando nós nascemos é que um dia nós vamos partir. Nós decidimos ali juntos, naquele momento onde nós íamos fazer uma visita para o Levi, à noite, a gente sentiu assim que precisava fazer essa visita aquele horário, acho que era umas 10 e pouco, quase 11 horas da noite. Minha mãe já tinha passado a noite anterior comigo, ela e o Renan revezaram o horário de acompanhante. E naquela noite o Renan falou, não, eu vou virar 24 horas com você, vou ficar. A gente não tava com sono e a gente, amor, vamos lá ver ele. E aí o Renan entrou primeiro, o Renan saiu muito feliz. Ele falou, amor, você precisa ver ele tá lindo, tiraram o oxigênio dele. Ele já tá começando a respirar sozinho, ele já tá indo bem, tá tendo melhoras, enfim, ele explicou assim mais ou menos, eu não me lembro exatamente. Mas aí ele começou a falar, ele tá muito diferente, ele não é o mesmo, ele tá diferente. E eu resisti, eu falei, meu Deus, será que eu tô pronta pra ir lá?
E aí eu fiquei sentada um pouco na cadeira pensando. E aí eu fui, quando eu entrei lá, tinha 2 enfermeiras lá dentro. E aí eu entrei assim, eu já entrei chorando. Eu abri a porta do berçário, aí uma delas falou assim pra mim: vai lá, mãe, vai lá ver o seu meninão, vai lá, fala com ele, mãe, chama ele, mãe. E eu comecei a chorar, e como eu tava com a cesárea, eu tava sentindo dor, então eu chorava, eu colocava a mão assim, e eu ia prostrada assim, e eu chamava ele: Levi, filho, a mamãe tá aqui, filho. E eu chamava. E ele, lá da incubadora, eu via ele mexendo assim, sabe? Ele tava me ouvindo. Falei assim: você lembra, filho, que a mãe cantava com você? Você ouviu a mamãe cantando a gestação inteira. Você ouvia a mamãe conversar, o papai, todo mundo. A gente te ama. A gente te ama, a gente vai pra casa. Eu falava isso pra ele: a gente vai pra casa, filho. Tem muita gente orando por você, falava. Tem um exército de pessoas orando por você. E eu comecei a falar aquilo, e desde aquele momento o Levi não havia aberto os 2 olhos. Ele abriu um olhinho pro Renan. Quando o Renan estava antes de mim lá dentro, o Renan disse que ele abriu o olho. E aí a gente não tinha visto ele de olhos abertos ainda. E aí, quando eu comecei a falar, ele abriu o outro olho dele, e ele olhou. Eu pude ver os olhos do meu filho. E aí eu comecei a falar pra ele: tem um exército de pessoas orando por você. E aí quando eu comecei a falar essas palavras, o batimento dele começou a cair. E eu já entendi tudo. Quando eu ouvi ele começou a respirar diferente. Eu vi que ele tava mudando a corzinha dele. Eu comecei a ir pra trás. Comecei a me distanciar, me afastar. As enfermeiras já começaram a ficar mais atenta, né, com o que tava acontecendo. Já levantaram, foram lá na incubadora. E aí dentro de mim eu entendi: é isso, Senhor. É isso, então. Eu virei e eu cheguei pro Renan, na hora que ele tava sentado lá fora me esperando. E aí eu falei: nossa, amor, ele tá muito diferente mesmo. Aí eu fiquei assim, quieta, e eu falei pra ele: mas o batimento dele tava fraco. Ele sentou do meu lado no corredor quando tava acontecendo toda aquela movimentação, e lá dentro do berçário, por causa dele. E eu, Renan, viu tudo. Peguei e falei pra ele, falei: Rê, eu entrego, Levi. E aí o Renan olhou pra mim e falou: mas o que é entregar pra você? Você entrega mesmo? Aí eu falei: não, eu entrego pro Senhor. E aí a gente já entendeu tudo. Nós começamos a orar sentados. E aí, enquanto essa espera foi nos corroendo, foi nos machucando, foi nos dando aquela sensação de: meu Deus, o que a gente está vivendo? O que a gente está vivendo nesse lugar? A gente levantou e a gente orava por aqueles corredores da maternidade. Nós orávamos, nós demos as mãos e nós andávamos naquele corredor. E nós clamávamos pelo nosso filho, mas uma coisa a gente falava: Senhor, seja feita a tua vontade. A tua vontade é muito maior do que a nossa. O teu poder é muito maior do que o nosso. E nós paramos em frente ao final do corredor, numa janela de vidro, e nós demos as nossas mãos de frente. E nós começamos a orar e falar: Senhor, seja feita a tua vontade. Se for para o nosso filho ficar e sofrer, nós entregamos ele ao Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas. E depois de muitos minutos, eu não sei quanto tempo foi, se foi 1 hora, se foi 1h30, quanto tempo a gente ficou naquela situação. Nós voltamos, nós sentamos, nós descansamos no nosso coração e nós ficamos esperando nos chamar. E a gente estava sentado lá. E aí ela nos chamou para uma salinha, junto com o médico pediatra e mais algumas enfermeiras. E naquela salinha eles nos deram a notícia de que eles tentaram de tudo, mas ele não havia resistido. E nós olhamos um para o outro. Eu olhei para o Renan olhou para mim. É isso. Nós falamos isso, é isso. É a vontade de Deus. É só isso que nós falamos.
é a vontade de Deus. E nós agradecemos. E aí o sobrenatural de Deus começou a acontecer naquele lugar. Eles explicaram toda a situação para nós e perguntaram se nós gostaríamos de ver o Levi, o corpinho do Levi. Nós dissemos que sim. E eu pude carregar o Levi a única vez, mas ele já tinha partido. Mas o sentimento que eu tenho foi de missão cumprida do meu filho. Eu e o Renan tivemos a oportunidade e nós fizemos uma oração de entrega naquele momento. Eu acho que aquele momento foi o momento onde nós nos sentimos mais próximos da eternidade. Por isso que eu digo que foi sobrenatural. Eu com o Levi nos braços, eu fiz uma oração de entrega. Eu entreguei o meu filho. Eu e o Renan entregamos o nosso filho para o Senhor, com a certeza de que ele já estava lá. E nós agradecemos toda a equipe. Nós pudemos conhecer todas as enfermeiras, o médico, toda a equipe que estava ali no plantão, no berçário, cuidando dele. E nós oramos por cada um deles. O sobrenatural do Senhor aconteceu naquela maternidade. Aonde poderia ser a nossa destruição, foi aonde aconteceu a coisa mais linda que nós podemos ver. Nós conseguimos, mesmo no momento mais difícil da nossa vida, falar de Jesus para as pessoas. Aquela noite foi a noite que nos aproximou mais da eternidade e foi lindo. Nós pudemos testemunhar de quem é o Senhor, o que Ele faz, a vontade dEle, que é muito além da nossa, que a paz dEle é inexplicável. O amor dele é enorme, é muito grande, é profundo, é alto, é largo. E nós podemos abraçar cada um deles. Nós abraçamos cada um deles. Nós oramos a Deus naquele lugar e nós agradecemos a vida de cada um deles que estavam ali servindo de todo o coração, que tem um chamado, que tem um dom em relação às vidas que estão ali por amor. Nós pedimos para que Deus abençoasse a vida de cada um deles. Nós podemos ver lágrimas sendo derramadas naquele lugar, mas não somente de tristeza, eu creio, porque nós oramos e pedimos para Deus que a paz que excede todo entendimento estivesse ali sobre aquele lugar, consolando todos os nossos corações. E o sobrenatural do Senhor aconteceu naquele lugar. Porque sementes foram lançadas sobre terras, sobre corações, sobre as mentes de cada um deles.